Olá, boa noite a todos e a todas. Então, bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário aberto em parceria da Lacoste do Bebê com o Instituto Langage, que acontece às últimas quintas-feiras de cada mês. A gente tem hoje o prazer de ter muitas convidadas, né, que vão falar para a gente hoje. Então, agradeço primeiramente a presença de todas elas que estão aqui. Então, hoje a gente vai começar com o lançamento do livro, que foi publicado pela editora do Instituto Langage, chamado Do Presencial às Telas, Novas Possibilidades na Infância e Adolescência, que foi organizado por Betânia Parisi e Michelle Botbol, e a coordenadora da coleção, Roseli Gaziri Melgaço. Então, vou passar a palavra para Érica. Você quer falar alguma coisa? Vou passar a palavra para a Érica e aí depois para a Betânia. Tá bom, boa noite a todas as pessoas, agradecer a todas que aceitaram o nosso convite, né, que aceitaram participar do livro também, agradecer a Carolina, que trabalhou bastante nesse livro, e agora eu passo a palavra a Betânia Parisi. Boa noite, é uma alegria, né, a gente fechar um livro assim, tão maravilhoso, com tantas autoras e autores assim maravilhosos que se empenharam, né, ao máximo para que esse livro tivesse uma qualidade assim a melhor possível. E o livro, ele faz parte, né, como a Júlia já falou, da coleção Aventuras e Tropeços na Linguagem, da editora Instituto Langage, dirigido pela nossa querida Roseli Gaziri Melgaço, né? E esse volume que a gente está lançando aqui hoje, ele teve, assim, a sua gênese em julho de 2020, durante o 6º Congresso Internacional Transdisciplinar sobre a Criança e o Adolescente, pois esse livro integra vários dos textos que foram apresentados nesse congresso, né? E o interessante é que esse congresso estava previsto para acontecer no modo presencial, ninguém nem imaginava, né, um congresso online, isso não existia, gente, não existia. De repente, é decretada, né, a pandemia, isso foi em março de 2020, 5 meses depois, estava acontecendo esse congresso, uma grande novidade, foi o primeiro totalmente online do qual eu participei, e imagino que todos vocês aqui, não é? Então a gente não teve aquela preocupação de passagem, de avião, de alimentação, de hotel, isso não precisou, que teve algumas vantagens, né, diante disso. E o que mais nos surpreendeu é que os textos que chegaram para a gente, 5 meses depois, já contemplavam experiências de cuidado com a criança, com o adolescente, no modo remoto, coisa que também não existia, né? Então, nós presenciamos como o ser humano é flexível, como ele se adapta e como ele aprimora rapidamente técnicas impensadas no modo online, no modo remoto, né? Técnicas de contato, técnicas de integração, de engajamento, de empatia, em todas as modalidades, em todas as áreas, né? Técnicas pedagógicas, terapêuticas, todas as profissões, né, tiveram que se adaptar. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje são alguns dos capítulos deste livro, das autoras, né? Que eu acho que a gente só tem autor. Nós tivemos autores homens também, mas olha que chique, hoje só temos autoras, não é que a gente está querendo ficar livre dos homens, não. Foi uma coincidência. Mas a gente tem aqui hoje os capítulos das nossas autoras queridas sobre bebês, né? Já que esse evento, ele é uma parceria do Lacoste de Bebê com o Instituto Langage. E a gente está trazendo também, não só os capítulos que tratam dessa nova modalidade, né, de intervenção, de terapêutica, de relação, de troca de afeto com o bebê, mas também no modo presencial,
né? A gente tem artigos também que vão relatar experiências, pesquisas que foram feitas presencialmente, né? Então, nós temos aqui uma ordem que eu selecionei e eu queria começar pela Roseli, porque além dela ser a diretora, né, a coordenadora dessa coleção, ela também tem um texto lindo no livro. Então, Roseli, eu queria que você falasse, e a gente combinou, né, gente? Cada um vai ter 3 minutos, para que a gente possa ouvir todas vocês, né? E ter um tempinho também para pergunta, para a gente poder conversar, né? Então, Roseli, eu passo para você e eu vou cronometrar. Ok, você me dá o toque. Sim, sim. Bom. Faltando 1 minuto, eu vou fazer assim, tá? Para a gente garantir que vai dar certinho. Isso mesmo. Então, Obrigada, tá viu, bom. Betânia? E Nada, obrigada, Roseli. Érica. Eu primeiro quero só fazer uma marcação pequenininha, assim, né? Eu sou, né, diretora dessa coleção, que o livro está inserido, e eu fico, assim, na maior alegria e com a maior honra de ter essa possibilidade de trabalho, que me dá muito prazer e realmente é muito importante. Eu queria só fazer essa marcação do nome, né? O nome da coleção é Aventuras e Travessuras na Linguagem. Então, se a gente pensar nisso, né, eu queria só que vocês pensassem, porque às vezes passa assim por alto, né, no nome da coleção, mas eu acho muito rico e muito feliz esse título da coleção, né? Aventuras e Travessuras na Linguagem. E cá estamos, né, nas nossas aventuras aqui com os textos e travessuras, com nosso trabalho. O trabalho que está no livro, né, que foi publicado, que eu escrevi, chama O Olhar dos Pais, uma bebê irmã de um autista. Esse texto, ele traz o relato de uma intervenção realizada no atendimento de uma criança, que é irmã de um autista severo, de 5 anos, que chegou para atendimento aos 3 meses de idade. A menina, eu vou dar o nome de Aline. A Aline, ela foi encaminhada pela Érica, através da pesquisa de bebês irmãos de autistas, e por apresentar sinais de risco de autismo. Durante o trabalho, né, com essa criança, eu constato que, na verdade, os pais não haviam conseguido se autorizar a estar sós com a filha, a lhe darem uma atenção particularizada, com estímulos específicos para ela. A interação entre eles se dava sempre com os 2 filhos juntos. Eles não se autorizavam a estar com a Aline de um modo diferente de estar com o Caio, o irmão. E assim tornou-se evidente a extensão das consequências para a Aline dessa interdição que acometia os pais. Então, o tratamento seguia foi quando eu, no inusitado de um ato analítico, eu digo que eu ia passar um para-casa para eles. Eu utilizei essa expressão, que refere-se, né, eu até na época da apresentação, tinha francês também, eu expliquei que no Brasil, esse nome para casa refere-se aos deveres e tarefas escolares a serem realizadas em casa. Bom, os pais de Aline, eles precisaram, eu não vou contar qual que é o para casa, para ficar bem assim em suspensão, em suspense para vocês lerem depois o artigo, né? E para ficarem curiosos. Os pais de Aline, eles precisaram de um aval determinado, preciso, apresentado sob transferência, para eles efetivarem, sem a culpa de deixar o filho, a condição de afeto que tinham pela filha. Tratou-se de uma ruptura, um basta, um corte. Então, né? E um direcionamento casa, que é o lugar onde está inscrito um acolhimento familiar. O recorte desse caso, né, a especificidade de uma família com uma criança autista, revela-nos a importância de conferirmos crédito à competência e ao saber dos pais, factualmente tão abalados e fragilizados.
o analista faz a aposta de que é possível uma passagem para a casa, para retomar a casa, lugar de construção e compromisso da família, mas também, muitas vezes, comprometido, né? Um lugar perdido no assombro de experiências de sofrimento. Então, é isso que se trata esse artigo, e vamos para o seguinte. Obrigada a vocês. Maravilha, aliás, 3 minutos cravados. Um abraço para todas vocês, viu, gente? Eu nem dei boa noite, assim, Agora a gente tem a Juliana Lucchesi, que tem como coautores, né? A Marisa Sampaio e a Maria do Carmo Camarote, a Cacau. Isso, boa noite a todas. Gostaria de começar já agradecendo o convite, tanto em meu nome, mas também como em nome de Cacau e de Marisa. É um prazer para a gente fazer parte desse livro. O nosso capítulo ele é intitulado de A Construção da Parentalidade, mediada pela ultrassonografia pré-natal, que é uma revisão de literatura. Então, a gente tentou aí, na verdade, trazer uma tela diferente. Não é a tela aí do celular, não é a tela da televisão, mas é a tela da ultrassonografia. Uma tela que projeta o futuro bebê para os pais, que é uma tela que permite esse quase encontro, né? Esse encontro antecipado entre os pais e o bebê. E, nesse sentido, nesse texto, a gente tentou refletir como é que é essa delicada e complexa, né, experiência que se dá no exame de ultrassonografia pré-natal. A gente ficou se questionando se o exame ele é primordialmente, né, um recurso mais para a questão da normalidade, para detectar, né, as anormalidades e normalidades fetais, nessa questão da disciplinarização dos corpos, ou se ele haveria espaço dentro desse exame também para a intersubjetividade, para a gente entender aí o que é que se passa do campo intersubjetivo entre todos os envolvidos. Então, a gente ficou se questionando também, assim, se a ultrassonografia tem um potencial preventivo nas questões de parentalidade e da filiação nesse processo aí de construção. E aí, para tanto, a gente pegou literaturas, livros e artigos científicos também, tanto do ponto de vista, né, brasileiro, como também de outras línguas, e tentamos aí fazer uma discussão que aí, para quem quiser e puder ler o capítulo, fica aí é só um trailer, né? A curiosidade aí para entender melhor quais são as nossas discussões teóricas, que autores a gente também foi tentando pegar para poder discutir sobre esse tema. Não sei se Cacau quer falar alguma coisinha, complementar. Complementar somente, né, que você não disse que isso é um trabalho da tua tese de doutorado, né, e que a tua observação, né, nesse locus é uma aplicação do método Sterbic, né, que avançou bastante e que realmente nós vimos resultados muito interessantes. É só para poder dizer isso, para fomentar mais, porque vai ter outro artigo, né, que vai ser publicado depois, com a finalização da tese, que todo esse material já foi colhido, e realmente assim, foi muito surpreendente. Eu queria só completar isso. Obrigada, Cacau. Mas foi ótimo, que completou dentro do tempo. Olha que maravilha. Que bom. Agora, gente, a gente tem a Juliana Mori e Mariângela Mendes, que é coautora também do texto. Acho que precisa tirar o microfone da Mari também, que ela está falando, eu não estou ouvindo, acho que só o meu que foi retirado. Começa, Ju, começa a falar isso completo. Tá. Bom, boa noite a todos, queria agradecer o convite de todo mundo, da Érica, principalmente, da Betânia, da Roseli, agora estou te vendo aqui também, que fazia tempo que a gente não se via. É um prazer, eu acho que está tanto no livro como aqui, num trabalho que é um texto muito caro, de um trabalho também muito cuidadoso que a gente fez junto, né, Mari? Eu acho que, diante de tudo, eu vou falar o título, né? O nome do nosso capítulo é A Microscopia do Cuidado, vinhetas clínicas de atendimento à primeira infância em risco, antes e durante a pandemia. Acho que numa criança que tinha de 2 a 3 anos. Acho que, bem como a Betânia falou,
foi o primeiro congresso, o primeiro trabalho que a gente pôde pôr no papel ali, colocar um pouco a angústia daquilo que a gente estava vivendo, porque eu acho que diante de um posicionamento clínico ético com o sujeito, a gente não recuou diante da pandemia. Então, a gente precisa responder a isso de algum jeito, né? E o congresso em si, todos os trabalhos que foram feitos desde então, que é a produção de conhecimento, de algum conhecimento a respeito disso, nos ajudou a atravessar a pandemia, né? E a depois continuar seguindo com isso. E é um caso que a gente acompanha há muitos anos, né? Acho que agora já faz um tempão. A Mari continua no caso, eu recém agora saí do caso, mas é um caso que a gente recebeu com 2 anos, uma criança em risco, né, em sofrimento já, não só em risco, com uma problemática familiar importante, né, e que a passagem para a pandemia, a passagem para o online na pandemia, permitiu avanços significativos nesse caso, né? Então, é um menino que estava começando a falar, um menino que estava começando a se estruturar e que naquele momento era imprescindível a continuidade do tratamento. Fomos para uma modalidade online, onde a gente conseguiu não reduzir o número de sessões, que era um menino que fazia, acho que, 4 vezes por semana com a Mari, 2 vezes comigo. Então, era um online intensivo e que, diante de novos dispositivos, eu acho, de tratamento que foram criados a partir do online, foi um caso de um menino que continuou na sua estruturação, no caminho da sua estruturação. Então, a gente teve um menino pós-pandemia, que depois ele retornou para o presencial, já num outro momento com muito mais condições de ter uma circulação social, de estar conversando com a gente. Então, foi uma experiência positiva, digamos assim, na pandemia, né, Mari? Eu, enquanto fono, posso dizer que, por exemplo, a questão da comunicação dele, né, vários circuitos foram abertos a partir do online. Eu acho que é algo que no escrita do texto fica mais evidente, e tomara que vocês tenham curiosidade de ler, porque eu acho que está bacana. Não sei se a Mari quer falar alguma coisa, depois eu posso complementar um pouquinho mais. Eu posso falar uma coisinha Claro. rapidinha, Betânia? Pode, tem o próximo de 1 minuto. Aí, ó, pronto. Não, Dividi bem. pouco, na verdade, a Ju já instalou aí o lugar do nosso texto mesmo, mas o que eu achei mais interessante, né, na posição desse trabalho no início da Covid foi que a gente lidou com essa situação do novo como bebê também. A gente entrou com toda a abertura que um bebê tem para conseguir fazer uma integração na sensorialidade de todas essas possibilidades de contato, né, com toda a postura da psicanálise, com todo o olhar e a escuta psicanalítica, e através dessa abertura para a multissensorialidade, para a transsensorialidade, como tão bem descritos aí em clínicos como Daniel Stern, Trevathan. Então, isso eu achei que foi o mais interessante, que a gente viveu essa abertura de dentro. Isso está claro no texto e depois também no da Pérsia, a Pérsia conta um pouquinho, se precisar eu falo mais um pouco lá no outro. É isso. Obrigada, gente. Acho que o público vai todo mundo correr e comprar o livro. Estão interessantes e maravilhosos, diversos, né? Que são as abordagens aqui tratadas. Agora é a Maquinê que vai falar. Onde está? Você precisa aceitar para abrir o microfone. Pronto, vamos lá. Está me ouvindo? Isso, chegou. Então, boa noite a todos e a todas, não é? Eu posso me apresentar para algumas que eu não conheço. Eu sou Maria José, autora do texto Síndrome do X Frágil e Autismo, como pensar a condução do tratamento. Então, mas antes de falar um pouco sobre esse trabalho, eu gostaria de agradecer a Betânia Parisi e a Monsieur Botbol, que leram e escolheram esse texto para compor este livro que está sendo lançado, né, do presencial às telas. Muito obrigada, Betânia, muito obrigada a Monsieur Botbol e também ao Instituto Langage por este lançamento. Bom, então, falando um pouco desse trabalho,
do síndrome do X frágil e autismo, como pensar a condução do tratamento, eu gostaria de explicar um pouco essa segunda parte do título, né? Como pensar a condução do tratamento. Eu tenho alguma experiência com crianças autistas e o que eu tenho percebido nesses atendimentos é a situação dos pais de pouca ludicidade. Os pais são pouco lúdicos diante da recusa, né? Diante da postura desses filhos que respondem pouco ao lúdico. Então, depois de um certo tempo, os pais também se fecham e ficam aqueles pais que são aqueles que levam para as terapias, que levam para os tratamentos, mas que, de alguma forma, essa ludicidade está inibida, né? Por quê? Porque eles têm a experiência de outras pessoas, outros bebês da família, outras crianças, a própria infância deles foi diferente, né, em termos das brincadeiras, e diante desse filho que não responde, eles se fecham e ficam perdidos. Então, eu resolvi, neste caso, integrar os pais como coterapeutas, dando a eles a oportunidade de não só me auxiliarem nas sessões, mas também poderem brincar e ter a oportunidade de supor um sujeito naquela criança que é deles. Então, na primeira parte desse tratamento, eu tive a oportunidade de trabalhar apenas com a mãe. Então, foi uma criança que me chegou com 1 ano e 4 meses, sem diagnóstico, mas todos os sinais clínicos apontavam para um transtorno do espectro autista. E também pelo relato da mãe, né, eu pude confirmar essas intuições, né, essas suspeitas. Bom, começamos o tratamento sem diagnóstico, quando mais tarde veio um diagnóstico laboratorial genético, acusando esta síndrome, né? E do X frágil, e poucos meses depois ela foi encaminhada pela geneticista para um neurologista e também recebeu o diagnóstico de autismo. Bom, continuamos, foi um momento difícil, etc., etc., e veio a pandemia. Bom, e agora? A pandemia está aí, sessões presenciais suspensas, mas continuamos através do atendimento remoto. E esse atendimento remoto, não é? Os pais participaram ativamente. O pai, que antes não podia por questões de trabalho, sugeriu que as sessões fossem no início da noite para que ele pudesse participar, e assim foi. Então, esses pais tiveram a oportunidade de brincar com esse filho, de conversar sobre as suas questões difíceis, sobre esse destino que eles julgavam para ter esse filho no futuro, e me serviram realmente como coterapeutas, o que me facilitou o trabalho e fez avançar o tratamento da criança que tratávamos, né? Então, é isso daí. Eu fico no aguardo, se alguém quiser me colocar questões depois, e espero não ter ultrapassado os 3 minutos. Não, chegou aqui, ó, em cima da hora. Foi bom. Agora, muito obrigada, Maquinei. Foi uma alegria, viu? Receber o seu texto, e como todos os outros aqui, né? São textos realmente de alto nível, maravilhosos. Agora a gente tem a Solange. Abra seu microfone, Solange, por favor. Já. Eu estava tentando abrir, mas não estava que bom. Obrigada, Betânia, obrigada, Érica, Michel. Eu fico muito feliz de poder
participar, né, e poder contribuir de alguma maneira com um trabalho que, na verdade, é fruto de pesquisas não só no doutorado, mas também no pós-doutorado. Enfim, com esse percurso e interesse sobre o cuidado, né, eu coloco em análise o ato de cuidar. Então, tomando como motivador para essa pesquisa as políticas de humanização, desculpa, eu começo a perceber assim, a importância de a gente olhar para essa relação daquele que cuida com aquele que é cuidado, no caso, o adulto e o bebê, né? Então, para isso, eu fui a algumas instituições, como creche, abrigo para bebês, e com isso minha pesquisa foi acontecendo, né? E o desdobramento de todo esse trabalho foi, de fato, uma pesquisa em intervenção, então, com isso, a gente teve assim, um retorno também positivo, né, nessas instituições, no sentido de trazer o que a gente estava interessado em levar para esses ambientes, que era uma reflexão sobre essas relações do cuidador com o bebê, né? Então, assim, o que a gente vai vendo, né, na história é que as relações com o bebê elas foram mudando, né? À medida que foi se compreendendo o bebê como um ser ativo e não passivo. E isso imprimiu na relação com o adulto uma outra forma, né, de se posicionar, de compreender, de cuidar. Então, não é mais só higienizar o bebê. Agora, a relação ela passa também pelas questões do afeto e dando relevância a isso, né? Então, todo o trabalho do artigo vai nessa direção, né? Trazendo, inclusive, a importância de se atentar para o suporte ao cuidador, né, ao cuidador profissional, que é, enfim, o que o artigo foca, mas não só, né, trazendo aí essa perspectiva da importância de uma formação continuada, né, das instituições realmente criando espaços reflexivos, inclusive de observação de bebês, para uma compreensão sobre esse trabalho efetivamente, porque o ato de cuidar a gente entende como uma tarefa delicada e complexa. Então, foi assim, resumidamente, né, Betânia, eu estou tentando assim, trazer um pouco dar um gostinho assim, sobre o artigo. Isso, e a gente não pode contar muito não, senão a gente revela os segredos do livro. O livro é cheio de segredos, né? Obrigada, Solange. Agora eu passo para a Gláucia. Gláucia, eu posso mostrar o seu slide aqui, você quer? Quero sim, Betânia. Então vamos abrir aqui. A Gláucia. Agradecer a Betânia demais, a Érica, o Tudo Palácio. Aproveito para mostrar a capa do livro, para quem não conhece, né? O livro tem essa capa linda. Aqui estão os nomes de vocês, com o nome de seus os nomes dos artigos, e aqui o slide da... A gente vai falar um pouquinho dele. Bom, deixa eu falar rapidamente aqui. Bom, eu sou pediatra, neonatologista, e a pandemia entra, né, de repente. O medo dos profissionais era intenso, mesmo nas maternidades. As avós que sempre acompanharam e foram muito importantes na integração familiar não podiam entrar, que a maioria tinha 60 anos, então estava sozinho, o pai, a mãe e o menino num estado um pouco tenso. E a gente sabe, pelo Langage, por todo o trabalho que a gente faz, a importância da integração desse bebê na família. E o Alfredo Jerusalinski nos falava muito que havia isolamento físico, mas não social. Então, num plantão, de repente, eu parei, olhei e pensei, puxa, está ali o pai, a mãe e o menino, como era na época do menino Jesus, né? Quando ele nasceu, aquele menino de tanta luz, um momento tão difícil também da humanidade. Aí pensei um pequeno texto, tá? Para a gente colocar.
Volta lá, Betânia, um pouquinho, rapidinho. Aí. Então, eu fiz esse pequeno texto, os bebês continuam a nascer. É o presépio nosso de cada dia. O amor que se espalha a partir de um nascer, dividindo a foto através dessa foto enviada pela rede social familiar, quebrando esse isolamento social, unindo as famílias. O amor espalhando-se nos cômodos de cada casa, levando a palavra esperança e se multiplicando. A luz está conosco. A estrela guia de Belém hoje é uma foto que se espalha nos céus midiáticos. Uma metade da equipe médica cuida dos doentes, outra metade cuida dos anjos de luz que estão chegando para aliviar as dores. É o batismo da persistência do amor atravessando a crise que se instalou. E pedi a todos os colegas neonatologistas que estavam nas maternidades para bater foto desses pais e mandassem para mim, eu anexava esse texto com o nome Bem-vindo fulano, parabéns, com o nome dos pais, de quem que era a foto, de qual médico que era, e o texto, o meu nome, e a gente foi repassando isso. Isso deu um suporte muito grande para o colega que fazia isso, para a equipe que ele distribuía e para as famílias. Então, não vou contar tantos detalhes para vocês verem. Então, o artigo a gente escreve exatamente o retorno dos colegas e das famílias. E a coisa cresceu e saiu no Estado de Minas, né, que é o jornal nosso aqui grande, aqui em Belo Horizonte, numa coluna chamada Cidade Pandêmica, exatamente uma das fotos que eu tinha feito, né? E esse artigo não é só meu, é meu, da Etienne, e do Mauro, né, que sempre a gente está trabalhando em três, Etienne é psicanalista, o Mauro é historiador e fotógrafo, né, meu professor, a gente tem um workshop, então saiu exatamente isso que eu queria passar. A imagem de um bebê que acaba de nascer é uma fonte de grande lumen para toda a rede formada por família e amigos. Nesse sentido, o ato fotográfico torna mais que um gesto de documentação da chegada de um novo ser, vira uma ação catalisadora de acolhimento, de construção de laços afetivos. Permite legitimar e eternizar esse momento que poderia se perder na avalanche de angústias causada pela pandemia. Aqui, mesmo de máscara, o casal beija a filha recém-nascida e o braço, que forma um coração envolvendo a pequena, traz a inscrição representativa, Umbutu, palavra africana que representa a ideia de humanidade para com os outros, do que eu sou porque nós somos. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, Camila e Breno, pela oportunidade de compartilhar esse momento. Então, fica aí um pouquinho, né, do gostinho para vocês verem como é que foi isso, como é que isso segurou as equipes, como é que segurou as famílias, como é que esse bebê foi integrado na família através dessa foto, que foi como a estrela de Belém, trazendo essas crianças de tanta luz, esses anjos de luz que estavam chegando no momento de tanta dor. Né? Então, foi muito interessante esse trabalho. Né? Então, Lindo, Gláucia. E foi linda ela trazer, e essa foto faz parte do livro. A gente inseriu essa foto no livro, né? Então, foi uma ideia da Gláucia que a gente acatou e achamos linda, né, Gláucia, a sua ideia. Obrigada. Consegui? Agora a gente vai chamar, a Pécia e a Mariângela. Pode abrir o microfone da Pécia, por favor? Ela precisa aceitar, a gente pediu. Pécia, isso, já aceitou. Isso, maravilha. Bom, boa noite. Mariângela, eu falo primeiro? Pode falar. Tá bom. Primeiro, eu quero agradecer muitíssimo o convite, né, para participar desse livro. Obrigada, Érica. Obrigada a todos que participaram. Eu sei o quanto foi trabalhoso tudo isso. E nós vamos falar sobre o bebê gêmeo prematuro, risco autístico, início de atendimento online. É um desafio aos pais e profissionais em tempo de pandemia. Então, a Mariângela, ela me convidou para atender em conjunto uma família que deu à luz a gêmeos, nascido pré-termo, 33 semanas, após fertilização in vitro. Iniciamos o atendimento quando eles tinham 11 meses e 23 dias de idade corrigida. Quando reli o texto, lembrei-me como foi bom e importante trabalharmos juntas. Tudo era novidade. Teríamos que nos reinventar, atender na telinha, atender online.
e fizemos disso uma ótima parceria. Como é importante uma equipe transdisciplinar? Além de atender os aspectos sensório-motores das crianças, mostrei aos pais como é prazeroso brincar, aprender e evoluir com elas. E Mariângela me deu todo o apoio em relação ao atendimento emocional e interrelacional dos pais com seus filhos. Assim crescemos e amadurecemos juntos, entre nós, terapeutas, e a família que atendemos. Leiam o texto. Vocês irão gostar do texto e vão adorar crescer conosco também. E muito obrigada novamente. Mariângela, o que você quer acrescentar nisso, por favor? Então, acrescentar um outro grande benefício da pandemia, que foram esses grupos que se multiplicaram, né, de possibilidade de trabalho conjunto pelo Brasil e mundo afora. Então, a Pérsia realmente foi uma parceria que se instalou aí, a partir da experiência com o grupo da RIEP, né? Tinha um contato anterior nosso, mas realmente a possibilidade de trabalhar junto foi um benefício da pandemia, e é um texto muito interessante porque a gente vai falando da situação geográfica da casa, né? A gente começou o trabalho online, e aí também a casa foi se estruturando em termos dos espaços mais continentes, né? Uma situação que todo mundo deve ter acompanhado com várias famílias, né? De home office direto, e as crianças pequenas, 2 gêmeos pequenos, um deles muito comprometido e o outro que também acabou tendo necessidades específicas também, que a Pérsia também acompanhou, e como a casa foi se modificando e a própria tela foi se modificando de alguma coisa mais adesiva para realmente um canal de contato relacional. Então, foi um trabalho muito interessante que vai ficar para a gente na nossa história e esperamos que seja também aproveitado no livro. Ainda bem que isso foi registrado, né? E que vai ficar para todos nós podermos ler. Agora eu vou chamar a Tânia. Onde está? Será que a Tânia... Consegui. Conseguiu! Porque estava apertando aqui, não estava dando. Maravilha, Tânia. Mas boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer muito a oportunidade, né? O convite da Betânia, a Érica, Michel também, né? E dizer que o meu texto, o nome dele é O Fantasma da Morte que ronda o quarto do bebê, dor e superação na prematuridade. Esse texto, ele vem de uma experiência que eu tive, né, de observação de bebês através do método Sterbic, na qual eu ia visitar gêmeas, né, prematuras, na casa delas uma vez por semana, durante 1 hora, durante 2 anos, os 2 primeiros anos de vida, né? Então, eu observei gêmeas que nasceram prematuras, e nesse texto eu venho também falando sobre os impactos, né, que a gente percebeu da prematuridade na família, justamente como um grande medo da morte, da perda, né, uma dificuldade inicial relacionada à própria vinculação, né, a apropriação dos cuidados com as gêmeas, a própria questão do manhês, né, da fala do manhês com as bebês, que foi construindo paulatinamente ao longo do tempo. Eu associo também ao meu texto a música Oração ao Tempo, da Maria Bethânia. Eu utilizo um pouco essa música justamente para dar um ritmo, uma forma e a poesia, né? Para essas vivências que a gente tem, tanto como observador, essas dificuldades ali dessas vivências, tanto da família. Então, eu faço essa relação também, eu trago, convoco a Maria Bethânia ao meu auxílio, né? E também termino esse texto ressaltando as mudanças, as transformações, como esse método de observação de bebês também pode ser muito terapêutico para as famílias, né? Auxiliando também nessas transformações, nessas superações das dificuldades,
E no final eu troco de música, né? Eu troco ali chamando, convocando a Ana Vilela com o Trem Bala, né? Para justamente falar desse vínculo, dessa troca e de tudo isso. Então, é isso, eu acho que seria muito legal se vocês puderem ler. Eu já estou aqui doida para ler todos os outros que estão sendo falados aqui, super, super bacanas, e só agradeço de estar também entre pessoas tão boas, né, que escrevem tão bem, artigos tão bonitos aí. Obrigada. Muito obrigada, Tânia. Seu artigo também está muito lindo, viu? Agora a gente tem a Stella Luísa Moura Aranha Carneiro. Cadê ela? Pronto, cheguei. Eba, chegou. Boa noite a todas as pessoas. Também queria agradecer a todos que tiveram a participação na inclusão do meu trabalho, né, num livro tão importante, né, para essa área de estudo. Então, o meu trabalho é sobre a depressão no bebê, uma questão que não pode ser ignorada na saúde mental infantil. Eu começo, né, falando sobre a resposta emocional à depressão no bebê, né, que pode estar marcada por um estado de impotência, de desespero, de resignação, né, desse bebê frente a um sofrimento psíquico que pode estar ligado a uma perda, a uma falta de objeto amado, mas também a perda de um estado afetivo de bem-estar. Então, o bebê poderá apresentar uma mudança na sua vontade de viver que trará sérias consequências no seu desenvolvimento em geral. Então, esse trabalho ele pretendeu, a partir de uma revisão da literatura nacional e internacional sobre a depressão no bebê, abordar especificidades da clínica psicológica com os bebês, os sintomas e os problemas do diagnóstico na primeira infância, refletindo, né, sobre as possíveis implicações psicológicas e manifestações sintomáticas nos bebês que apresentam um quadro depressivo. Então, no trabalho, primeiramente, foi realizada uma revisão conceitual sobre as questões da relação mãe-bebê e a importância do relacionamento do bebê com seus cuidadores nos primeiros meses de vida. Em seguida, foram apresentados a definição de depressão e suas características na primeira infância e os problemas do diagnóstico nessa faixa etária. E, finalizando, algumas considerações também foram destacadas sobre as possíveis formas de prevenção nesses casos. Com esse estudo, eu esperei estimular a reflexão e a investigação sobre essa temática que eu julgo tão importante, tão necessária. E é isso. Muito obrigada, Estela. Espero que todos gostem, né? E eu também estou doida para ler os artigos tão lindos, né? São todos instigantes e fascinantes. Agora a gente tem as duas últimas autoras, é a Maria do Carmo, a Cacau, que escreveu junto com a Marisa Sampaio, o último texto que a gente vai apresentar hoje. Bem, boa noite para todo mundo. Também eu fiquei muito feliz, né, de ter podido participar do congresso, porque foi uma forma também da gente externar isso que a gente estava fazendo, que era tudo muito novo, né? E é muito interessante, porque vai ficar na história, não é? A história, o que a gente escreveu nesse livro e outros fizeram também, daqui a muitos e muitos e muitos anos, vão saber o que nós, psicanalistas e outros profissionais, fizemos nessa época, não é? De tanta dor, tanto sofrimento. Então, eu posso dizer o seguinte, que foi um impacto para mim também eu começar a atender o bebê online, porque foi a mãe que me pediu imediatamente, significa que uma mãe me procurou, o bebê estava com 2 meses de idade, e ela me procurou no presencial, dizendo que achava que o bebê era autista, porque o bebê não olhava para ela, uma bebezinha, nem quando estava mamando. E eu atendi, não é? Só que 3 dias depois, realmente teve um fechamento. E foi ela que me pediu, né? Então, eu fui impactada assim também. Ela disse, eu queria que você continuasse atendendo, não pode ser por online, ela me disse alguma coisa assim, chamada aí,
eu digo, vamos lá, né? E comecei, e aí, não é o que eu posso dizer, eu e Marisa, a gente fala num livro, é que, neste momento, analistas, profissionais de modo geral, e os pacientes compartilharam das mesmas coisas. Na realidade, né? No real mesmo, todos estavam tendo os mesmos sentimentos. Era incerteza, dúvida, medo, né? Isso era comum. E aí eu comecei a atender, posso dizer que fui mais procurada nessa época, não é, por questão de bebês, por bebês, mães, não é, puérperas, que estavam também deprimidas, então foi mais essa procura, né? E esse primeiro caso realmente foi assim, eu fui pega de surpresa, porque foi uma demanda dela. E aí, você não pode me atender para a semana online, não? Eu acho que nem estava ainda nem isso tão estabelecido. E aí eu tive um atendimento, né? Uma coisa que a gente coloca no livro é o seguinte: onde era o espaço? Onde estava acontecendo realmente a sessão? Porque, pela primeira vez, o analista que tem seu espaço tão reservado, né, abre a porta da casa, abre a casa, por mais que a gente reservasse um lugar mais neutro possível, mas o paciente sabia que estava na nossa casa, né, no momento do fechamento. Então, isso já quebrou algumas coisas, né? E também onde é que acontecia a sessão? Era no consultório, não era, mas, digamos, era na casa do analista, na casa do paciente, e aí a gente relaciona um pouco com esse espaço intermediário de Winnicott, né? Isso somente para mostrar algumas coisas que a gente trabalha no texto. E aí eu tive algumas dúvidas claras, foi o seguinte, que eu quero compartilhar aqui no livro, a gente aborda, é que essa criança, não é, a mãe, não é, ela atendia, o cenário que ela montava era sempre no quarto do casal, não é? No quarto do casal, então a gente, de certa forma, invadida com isso também, lençóis desarrumados, não é? Quer dizer, uma cena montada lá, para que eu pudesse ver também. E aí a criança começava, né? A bebê realmente não olhava para a mãe falava tudo isso, e a mãe ficava muito ansiosa com o fato de estimulando, e cada vez que ela falava mais, a bebê realmente olhava para o outro lado, e depois a bebê começou a olhar para mim. Então, quando eu falava com ela, né, tive um sorriso assim maravilhoso da bebê, começamos com 2 meses, então a gente, um pouco mais adiante ela ria. E aí eu comecei a ficar numa dúvida técnica, porque a mãe tentava puxar o rosto da bebê para ela. E aí eu digo, o que é que eu devo fazer? Não é? Na época eu digo, o que é que eu devo fazer? Eu devo desligar a câmera, então várias vezes eu imaginei que eu ia desligar a câmera, porque achava que eu estava competindo com a mãe, né? Isso na questão conta transferencial, né? Que é uma coisa assim bem interessante, para mim pelo menos foi. E aí nós continuamos o atendimento, e depois esse quarto, né? Esse quarto que era tão mostrado, depois foi mostrado de outra forma. A mãe pediu algumas sessões e ela pôde falar da problemática do casal também, né? Então eu pude compreender que aquele quarto ali, onde o bebê ficava, onde ela montava a cena para eu ver, tinha algo além que ela queria mostrar também, que só pôde mostrar. Então, fala um pouco sobre isso, né? E tudo que nos é mostrado, tudo que nos é mostrado nas entrelinhas, pelas imagens. Então, basicamente isso, não é? E a gente, outra coisa que a gente aborda aqui é que alguns elementos sensoriais faltavam, né? Que é diferente do atendimento presencial, não é? O tátil, o olfativo, então tudo isso. Então, como poder acolher tudo isso que vinha? E outra coisa que a gente também aborda aqui não é, para finalizar, é que era um caráter de urgência, eu acho, realmente, né? Ética, não é? Urgência no sentido de que esses pais, não é, pediam e estavam muito, muito desamparados nesse sentido, e eu acho que fizemos um trabalho, né? Todos nós que trabalhamos com isso, assim, pudemos rever a nossa própria clínica, a nossa técnica, não é? E poder nos mantermos inteiras dentro de todas essas mudanças que estavam acontecendo, porque coisas que eram relatadas de morte, de colega, que os pacientes falavam para a gente também estava vivendo isso. Então, foi se manter inteira foi muito importante nesse momento, né? Então, o resto eu deixo para a leitura também
de todo mundo. Termino aqui. Obrigada, Cacau. Érica, falta 1 minuto para as 20 horas. Mas aqui você no não Brasil, existe, né, Betânia? Aqui no Brasil. Porque foi um desafio, né, Betânia? A gente falou assim, mas será que vai dar certo convidar todo mundo? Mas Betânia é de uma organização impecável, agradeço imensamente. O livro também, acho que foi, né, um dos livros aí mais fáceis de trabalhar, porque a organização da Betânia Parisi é sem par, né? Então, agradeço imensamente toda a alegria contagiante da Betânia, né? O tempo todo ela é assim, então é um prazer, né, trabalhar com a Betânia Parisi. Agradeço imensamente a presença de todas as pessoas, toda a retaguarda aí da La Cause Bebê, né, e toda essa organização da noite sua, Betânia. E só lembrando que o link do livro está no chat, tá? O link de compra do livro. Então, é uma pré-venda, não é, Érica? Ele está quase saindo da gráfica. A gente até achou que hoje ele já estaria aqui na mão para a gente mostrar, né? Mas não está ainda. Mas então, daqui a alguns dias, ele já vai estar disponível, né? E os autores, cada capítulo recebe um exemplar. Então, daqui a pouquinho vocês vão ter em casa para poder ler, né, os capítulos dos colegas também. Não vai ser mais virtual, né? Vai ser presencial. Não vai ser mais virtual. Pegar no livro, sentir o cheiro, que eu adoro o cheiro de livro. Isso mesmo. Exatamente. E aí ficar na história para os que virão depois, não é? Os que não passaram. Por isso que nós passamos. Eu achei essa fala muito interessante, né? A gente está fazendo um livro que é também histórico, né? Porque está marcando uma época, está marcando uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento, né? E nós fomos testemunhas disso e nós registramos isso de uma forma muito bonita, né? De uma forma assim, muito viva, a partir da experiência, do sofrimento, da dor e das conquistas de todos nós, né? Então, eu acho que vai ser um livro realmente assim memorável. Roseli, você quer falar alguma coisa? Você que é a diretora da coleção, para encerrar? Microfone pode abrir, Roseli. Não, Betânia, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, porque realmente isso que Érica disse, assim, foi um privilégio a gente poder, né, contar com a sua organização, com o seu entusiasmo, né? Eu acho que isso, assim, foi algo muito, muito importante. E reafirmar essa expressão de ser um livro histórico, e vai ser mesmo, né? Eu acho que isso vai ficar. Eu sei que eu acompanhei também, né, a escolha dos trabalhos e a montagem, e o livro realmente está muito especial. Então, agradecer a todos vocês, e particularmente a Betânia e Érica. Isso eu falei que nós trabalhamos em trio, quarteto, né? A gente se forma, porque eu sou da música, né, gente? Então, eu sempre pensava em duo, trio, quarteto, a gente estava sempre tocando alguma coisa com a maior alegria, e o nosso concerto final é o livro, não é? Então, Júlia, eu passo para você encerrar, não é? Ou a Érica, quem quiser encerrar, agradeço a todas e todos aqui presentes, e todo mundo correndo comprar o livro, porque vai ser o maior sucesso. Tchau, gente, obrigada. Então, eu quero agradecer muito a todas as autoras que vieram aqui, né, hoje apresentar os organizadores, Betânia, organizadora, e também o Michel Botboli, Roseli, né, que coordena a coleção. E, bom, acho que a gente também, muitas pessoas que estão aqui se sentem um pouco parte desse livro, porque muitos de nós estávamos no congresso online, né? Então, os trabalhos que foram apresentados, as discussões que foram feitas, acho que tudo isso está aí na nossa memória e vai ficar também para a história, que foi algo bastante importante, né? Acho que foi um momento também que a gente pôde falar um pouco de todo o sofrimento que a gente estava vivendo naquele momento. Então, agradecer muito a parceria sempre de vocês, agradecer em nome da La Cause Bebê, e a gente se vê no próximo seminário. Uma boa noite a todas e a todos. Muito obrigada.